como vocês viram no último vídeo, minha vida virou um bagulho louco. Eu só queria passar de ano de boa, mas do nada abri um livro estranho e pá, virei um vampiro. Cê é louco, eu nem sabia o que tava fazendo e acabei até mordendo uma mina gata. E agora tô tentando entender esse sistema doido, fugir da luz do sol que me nerfa igual o jogo bugado e sobreviver numa escola cheia de gente que me odeia. Na moral, minha vida virou uma novela com sangue, missão diária e fome infinita. Mais tarde, naquela noite, eu tava deitado na minha cama encarando o teto, tentando relaxar, mas minha cabeça tava a milhão, mano. Parecia que meus pensamentos estavam rodando igual ventilador velho, fazendo tlec, tlec, tlec sem parar. Eu não conseguia parar de lembrar do que rolou, eu perdendo o controle, a fome batendo, o gosto do sangue pela primeira vez, cê é louco. A manhã seguinte chegou e, depois da aula, o professor velho apareceu todo sério, dizendo que semana que vem ia ter teste prático de combate. Wooden levantou a mão perguntando pra quê, e antes do professor falar qualquer coisa, Peter já estava do meu lado sussurrando, avaliação básica de combate, óbvio. Enquanto isso, uns alunos reclamaram atrás, dizendo que sem usar habilidades o teste perdia a graça. Eu nem tava prestando atenção direito, porque, do nada, meu estômago fez grrr, igual monstro faminto. Apertei a barriga e falei que ia seguir pra enfermaria. Wooden riu e mandou um, mano, nunca vi alguém com fome igual tu. Eles foram na frente. Ou era o que eu achava, porque das sombras, Layla estava me seguindo, de novo, o olhar dela grudado em mim igual câmera de segurança. Eu continuei andando, tentando lembrar onde era a enfermaria, porque da última vez eu estava praticamente desmaiado. Minha cabeça estava cheia de paranoia. Será que tem sangue guardado numa sala fria? Será que eu procurei errado? E aí virei a esquina distraído, pá! Uma mão surgiu de trás de uma coluna e me puxou pela gola, me arrastando para trás com força. Eu só consegui soltar um caramba, que isso, mano? Sem nem entender nada. E aí, no meu ouvido, uma voz baixa e firme mandou, vem comigo. Quando eu ouvi aquela voz familiar falando, precisamos conversar, mano, meu corpo travou na hora. Antes que eu pudesse reagir, fui empurrado contra a parede com uma força que eu não tava esperando. Pá! O impacto até fez o ar sair do meu peito. E aí eu vi que era ela, Layla. A cara fechada dela já dizia tudo, cê é louco. A garota tava bolada de um jeito que eu nem sabia que alguém podia ficar. O que você fez comigo ontem? Ela perguntou direto, sem rodeio, sem respirar, como se já tivesse ensaiado aquilo umas 100 vezes. Eu pisquei, confuso, porque minha cabeça tava um caos. Ontem? A gente já se conhece? Mandei sem pensar. A menina bufou tão alto que fez até um pff irritado, me empurrou no ombro e falou, para de fingir, ontem, na enfermaria, você me mordeu. Eu travei. Não era pra ela ter lembrado daquela parte. Tentei dar uma desculpa qualquer, algo tipo febre, confusão, mas ela nem me deixou terminar. Você não só me mordeu, você me prendeu no chão. Quem faz isso? Eu nem acredito que alguém como você existe nessa academia. E foi aí que eu percebi que não adiantava mais inventar. Respirei fundo e mandei a real. Agora que ela sabia, eu não tinha como me defender. Eu tinha meus motivos, falei tentando não soar miserável, mas ela retrucou na hora. Você acha que esconder isso torna certo o que fez? Eu senti aquele peso no peito e fiz a única pergunta que fazia sentido. E agora? O que você quer? E aí veio o pior. Ela mudou de furiosa pra travessa, de repente, como se tivesse apertado um botão interno. Sorriu daquele jeito estranho, meio fofinho, meio assustador e disse, relaxa, não vou te denunciar, vou ficar quieta. Com uma condição. Mano, naquela hora, meu coração afundou igual pedra jogada no poço. Aquele sorriso não era bom, era sinistro. E aí, ela soltou a bomba. Me transforma em uma vampira também. Eu literalmente congelei. Quê? Eu soltei sem ar, mas ela repetiu igual criança pedindo doce. Me transforma em uma vampira, sorrindo, radiante, como se tivesse pedido pra eu passar meu WhatsApp. Eu fiquei encarando ela sem reação, tentando entender se ela tava maluca ou se eu tinha perdido alguma parte do script da vida. Você tá falando sério? Perguntei. E ela, super sério. A garota começou a explicar que lia romances de vampiro desde pequena, que o pai dela era escritor, que esse era o sonho dela. Sonho? Virar vampira? Mano, eu pensando que ela ia me dar um tapa e a garota queria upgrade. Levantei a mão pra acalmar ela porque, sinceramente, eu não sabia nem por onde começar. Olha, eu vou te decepcionar. Ela congelou. Eu virei vampiro por acidente, por causa de um livro mágico. Eu nem sei transformar alguém, não é algo que eu posso fazer.
Vi na hora o brilho sumindo do olho dela, os ombros caindo. Parecia que eu tinha destruído o sonho de infância dela com um chute. Mesmo assim, ela perguntou, baixinho: "Então, por que você escondeu isso? Por que me machucou o Senhor Vampiro?" O Senhor Vampiro me pegou desprevenido, pô. Eu queria rir e chorar ao mesmo tempo. Expliquei. Eu precisava sugar sangue para sobreviver, mas era arriscado demais. Se o exército descobrisse, eu estava ferrado. E eu mesmo nem entendia como meus poderes funcionavam. Mas minha resposta reacendeu algo nela. Vi a chama acender de novo. "Então você não tem certeza de que é impossível?" Ela disse com o olho brilhando. "Tudo bem, você precisa de sangue para ficar mais forte, certo? Eu vou te ajudar. Vou te ajudar a ficar forte o bastante para me transformar um dia." Eu só conseguia pensar, mano, tem algo seriamente errado com essa garota. Mas, depois de respirar fundo, concordei. Fiz ela prometer que não ia contar nada para ninguém e disse que, se um dia fosse possível, eu tentaria. A reação dela foi tão feliz, mas tão feliz, que parecia que eu tinha acabado de dar um presente de aniversário. Antes que eu pudesse tentar respirar de novo, Peter apareceu correndo, tac, 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 quase desabando no chão, tentando falar e falhando miseravelmente. "O Wooden, ele tá com problemas." Eu e Layla saímos correndo na hora, meu coração batendo tum-tum-tum, voando pelo corredor. Quando chegamos no pátio de treinamento, a cena parecia saída de um massacre. O Wooden estava no meio, respirando pesado, sujo de sangue, a camisa rasgada. E ao redor dele, vários garotos caídos, gemendo no chão. Mano, o Wooden derrotou todos esses caras sozinho, eu pensei, completamente em choque. Parecia que alguém tinha tentado decorar o pátio com ketchup e desistido no meio. Peter, apavorado, perguntou se ele realmente tinha derrotado todo mundo. Wooden ficou parado, quieto, coberto de sangue igual alguém que tentou fazer skincare com lixa. Depois simplesmente virou e foi embora, sem explicar nada, como se aquilo fizesse parte do treino matinal dele. Eu tentei dar um passo na direção dele e perguntei se os caras tinham atacado por nossa causa. Ele, sem nem olhar, mandou uma resposta fria, dizendo para ficarmos longe, a menos que quiséssemos funerais surpresa. Cê é louco, o clima ficou pesado na hora. Foi aí que Layla apareceu e ficou chocada ao ver o estado dele. Apontou o sangramento e mandou ele ir para a enfermaria, completamente surtada. Wooden parou por um segundo quando Layla chamou, mas só olhou para ela como se ela fosse parte da decoração do corredor e continuou andando, pô. Parecia que o silêncio dramático queimava mais calorias para ele do que conversar. Peter não aguentou e correu atrás dele, tap, 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 perguntando para onde ele estava indo dessa vez. Wooden respondeu baixinho, quase um sussurro, só mandando um "não me incomodem", igual o personagem que virou anti-herói do nada. Algum tempo depois, estávamos nós três andando juntos como se nada tivesse acontecido, conversando enquanto seguíamos pelo pátio. Layla ficava encarando o Wooden como quem tenta resolver um quebra-cabeça de 3.000 peças, perguntando por que ele tinha ficado daquele jeito, tá ligado? Se algo tinha rolado antes. Peter respondeu que também não fazia a menor ideia, que 1 minuto antes o Wooden estava aceitando treinar combate com ele e no minuto seguinte um grupo de veteranos arrastou o cara igual cobrador de dívida puxando o caloteiro. Quando Peter foi me chamar e voltou, ele jurava que o Wooden tinha envelhecido uns 10 anos, encontrado o sentido da vida e cometido 3 crimes de guerra no processo, tudo isso em menos de 1 hora. Eu até pensei comigo, mano, será que os veteranos falaram algo pesado? Wooden sempre foi estranho, mas daquele jeito parecia outro personagem. A conversa mudou de assunto e, do nada, Peter olhou pra mim, depois olhou pra Layla do meu lado e fez aquela cara de quem tá montando um quebra-cabeça de reality show, perguntando quem era a nova participante do elenco. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, Layla simplesmente agarrou minha mão, do nada, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Eu dei um pulo interno, meu coração fez tum-tum-tum e tentei explicar que eu só tinha esbarrado nela, que ela estava na vibe de um teste gratuito de entusiasmo do universo. Mas Layla, toda alegre, já emendou dizendo que só tinha me convidado para comer com ela. E pior, chamou Peter junto, como se a gente já tivesse um encontro coletivo marcado. Peter me olhou com aquele olhar de "Ah, entendi, casa nova, né?" Piscou, colocou um sorriso de cúmplice e saiu correndo antes que eu pudesse gritar "Não é isso!" Soltou um "Divirtam-se, pombinhos" e evaporou do corredor.
Quando virei para perguntar para Layla por que ela estava sendo tão repentina, ela sorriu daquele jeito doce, mas com uma pontinha ameaçadora que sempre me deixava meio em alerta. Disse para eu não me preocupar, que só queria conversar sem testemunhas por perto, porque tinha muitas perguntas. Depois, insistiu em pagar uma refeição para mim. Meu cérebro na hora fez puff, e eu entrei em modo pânico, inventando que tinha coisas importantes para fazer, prazo, responsabilidade, qualquer desculpa. Mas ela nem piscou. Nada, nem o fim do mundo é mais importante que comida, ela disse. Aí eu só aceitei, porque, sinceramente, quando ela quer uma coisa, ela vira tipo avalanche com personalidade. Pouco depois, chegamos na enfermaria. Perguntei se aquilo era mesmo apropriado e Layla só respondeu para eu não ter vergonha, como se eu fosse fazer um check-up comum e não aquilo. Ela alongou os ombros igual atleta se aquecendo para as Olimpíadas e me mandou ser gentil, como se eu fosse fazer uma cirurgia no lugar de treinar mordida. Eu olhei para ela sem entender nada e perguntei o que ela estava fazendo. Ela me lançou aquele olhar de professora decepcionada e lembrou, irritada, que foi exatamente assim que eu tinha mordido ela ontem. Eu tentei me justificar dizendo que eu estava com fome, que nem estava no meu juízo perfeito, que morder alguém consciente era anti-higiênico e meio indigno. Pô, eu estava tentando não soar um monstro. Ela ficou ainda mais irritada, perguntando se eu estava chamando ela de suja. Eu gelei, neguei na hora, dizendo que talvez eu não tivesse escovado bem os dentes e não queria que o ferimento infeccionasse. Ela revirou os olhos, mandou eu parar de enrolar e pediu para eu só perfurar a veia direito. Mandou eu ser rápido, porque ela sabia que eu ainda estava aprendendo. Foi tenso, foi estranho, mas funcionou. Quando eu terminei, soltei um suspiro tão profundo que parecia que eu estava desarmando uma bomba. Falei até orgulhoso que finalmente tinha dado certo. Milagre, nada pegou fogo hoje. Mas Layla não estava nem aí pro meu drama. Disse que eu podia ter mordido de uma vez, teria economizado tempo e paciência. Mandou que aquele método era mais eficiente, mais civilizado e o mais importante, deixava eu guardar um pouco de sangue para emergências, tipo um kit de primeiros socorros vampiresco. Ela levantou uma sobrancelha e disse que, para alguém que mordia pessoas, eu era surpreendentemente meticuloso, tipo um vampiro com planilha de orçamento. Eu dei de ombros e respondi que aquilo ali era só sabedoria sagrada dos pobres, mano, porque quando a gente é quebrado, até o sangue precisa ser administrado com cuidado. Layla então sugeriu, toda empolgada, que se eu tava com pouco dinheiro, podia vender o livro de habilidade, que mesmo não registrado, renderia grana o suficiente para eu viver metade da vida tranquilo. Eu tirei a máscara e expliquei que já tinha tentado, mas assim que eu abri o livro, ele simplesmente desapareceu, virou tipo uma fumaça puff e se fundiu ao meu corpo, como se eu tivesse absorvido a alma dele sem querer. Era tão estranho que eu nem sabia se valia a pena falar aquilo em voz alta. Layla ficou chocada na hora, daquele jeito exagerado de desenho animado, os olhos quase saindo da cara, sem saber o que era mais doido, o fato disso ser possível ou o fato de eu ter conseguido fazer isso sem explodir, pô. Depois, num tom mais sério, ela comentou que ainda existiam muitos segredos sobre poderes sobrenaturais e que ninguém sabia ao certo como os usuários originais transformavam suas habilidades em livros. Talvez até vampiros e lendas antigas fossem só usuários de habilidade como eu, uma galera perdida na história. Animada do nada, ela disse que se eu continuasse melhorando esse meu poder esquisito, eu podia acabar virando um vampiro de verdade, com presas, drama e tudo mais, falando como se já tivesse até escolhido a capa oficial que eu ia usar. Eu só acenei meio sem vontade e falei que, se ela estava feliz com essa ideia de Drácula de baixo orçamento, eu ia junto, mesmo sabendo que a chance disso dar ruim era enorme. Nesse momento, uma janela do sistema apareceu bem na minha frente, mostrando o tipo sanguíneo dela, a mais, e a habilidade dela, poder mental. Era estranho ver as informações dela assim, tão claras, mas antes que eu pudesse pensar muito, eu bebi o sangue dela enquanto ela me observava do lado, igual uma chefe de restaurante esperando a crítica de um avaliador gastronômico. Ela ainda perguntou, super casual, como estava a dor, como se tivesse me servido um prato refinado e não o próprio sangue, cê é louco. Eu achei que tirar aquela quantidade pequena não ia fazer mal nenhum, nada que um lanche e uma soneca não resolvessem. O problema agora era achar um jeito de guardar o restante sem transformar minha mochila num filme de terror por acidente. Depois de beber, eu sorri e falei que o gosto era doce, quase como um vinho bom, em vez de algo que deveria me deixar enjoado. Layla ficou radiante, enquanto eu pensava que o sangue dela era surpreendentemente saboroso, sem gosto metálico, só suave e estranhamente satisfatório.
Não sabia se minhas papilas gustativas tinham evoluído ou se eu só precisava repensar completamente minhas escolhas de vida. Outra notificação do sistema apareceu dizendo que minha saúde estava cheia, então aquele sangue não ia aumentar meus atributos porque já tinha sido totalmente consumido. Foi aí que eu finalmente entendi. O sangue funcionava como um energético mágico e dependendo de quem eu bebesse, eu podia ganhar bônus, tipo se eu tivesse saqueando humanos para conseguir melhorias. Quando lembrei dos caras que tinham me atacado antes, bateu um arrependimento forte. Deixei todo aquele sangue bom ir embora. Erro de principiante, mano. Da próxima vez, eu viria preparado com um canudo e um pano. Senti até um sorriso meio sinistro subindo no meu rosto, daquele tipo que aparece um pouco antes de uma ideia ruim nascer. Layla me olhou de um jeito estranho, como se eu tivesse acabado de fazer alguma descoberta bizarra e potencialmente perigosa, e eu fiquei até meio envergonhado, mano, igual quando a gente é pego sonhando acordado com dominação mundial sem querer. Assenti e agradeci, dizendo que finalmente tinha encontrado uma direção nova, torcendo para essa direção não envolver eu mordendo gente em público de novo. Animado com a ideia, peguei a mão dela e falei que deveríamos ir para a biblioteca mais tarde. Layla, surpresa, lembrou que eu já tinha comido, mas ela ainda não. Eu sugeri que a gente fizesse uma refeição antes, comentando casualmente que o açúcar no sangue dela devia estar alto, igual um vampiro que também trabalha de nutricionista. Ela ficou surpresa por eu saber disso. Eu ri e disse que estava só brincando, pô, nada demais. Sem que a gente percebesse, alguém observava tudo escondido na enfermaria, fazendo o papel de personagem de fundo assustador com dedicação demais. Era Wooden, agachado como um ninja que maratonou dramas românticos. Ele observava a gente sair em silêncio, provavelmente julgando cada movimento e mentalmente escrevendo um relatório que ninguém pediu. Murmurou para si mesmo, perguntando se eu já tinha esquecido dele. Que rude, ele disse. E aí, com a intensidade de alguém protegendo o último pedaço de pizza da geladeira, declarou que eu era dele e que ninguém tinha permissão de se meter comigo. Cê é louco, parecia até possessivo demais. De volta ao quarto dele, Wooden sentou na cama em silêncio, como se estivesse só esperando a reviravolta do episódio. E então, uma voz ecoou ao redor dele, cheia de julgamento, falando que eu exalava encrenca a quilômetros de distância e perguntando por que ele estava se envolvendo com alguém como eu. A voz disse que eu era um imã ambulante de desastre e que alguém ia acabar se machucando, provavelmente a sanidade dele. Wooden, sério, respondeu que aquilo já era demais e admitiu que não se importava se eu machucasse sentimentos, mas isso não significava que eu não pudesse conversar com outras pessoas. A voz rebateu com um drama digno de novela, dizendo que se Wooden ousasse tocar em mim ou nos outros, não haveria perdão e as consequências seriam completas. Finalizou com "espere pra ver", provavelmente enquanto girava um bigode invisível. Foi nesse momento que Peter entrou em casa e congelou ao ouvir vozes. Ele olhou ao redor, confuso, murmurando para si mesmo e tentando entender se Wooden tinha voltado mais cedo e com quem exatamente ele estava discutindo, torcendo muito para não ser com os móveis de novo. Dentro do quarto, Wooden levantou a voz, garantindo para a presença desconhecida que nunca deixaria o que aconteceu antes se repetir. Peter se aproximou devagar, perguntando se a sessão de desabafo já tinha acabado, rezando em silêncio para não ter interrompido mais um episódio de Wooden discutindo com pessoas invisíveis, edição de luxo. Wooden se assustou quando viu Peter, forçou um sorriso trêmulo de quem foi pego fazendo algo muito estranho e insistiu que não estava falando com ninguém, só praticando um monólogo dramático sem motivo nenhum. Peter, desconfiado, disse que não era louco, que tinha ouvido as vozes altas e claras, a menos que Wooden tivesse começado a narrar suas próprias brigas igual personagem de luta. Wooden soltou um sorriso suspeito demais, deu um tapinha no ombro de Peter igual político desviando de pergunta difícil e disse que devia estar sonâmbulo com a emoção. Então, do nada, mudou de assunto e sugeriu que fossem comer algo. Disse que estava faminto porque aqueles idiotas tinham atrasado tanto o almoço dele que já estava virando jantar. Peter, ainda preocupado, perguntou o que exatamente eles tinham feito com ele, notando que o comportamento dele estava meio estranho. Wooden riu e disse que aqueles caras não podiam fazer nada contra ele, chamou-os de lixo e admitiu que só mexeram um pouco com o humor dele, mas garantiu a Peter que já tinha se recuperado. Enquanto isso, do outro lado da academia, eu agradeci a Layla pelo dia.
Ela fez uma reverência leve, toda formal, como se eu tivesse acabado de nomeá-la Cavaleira Real, mano, e depois falou alegremente que me veria amanhã, como se o nosso dia não tivesse sido completamente maluco. Me despedi da Layla com um sorriso casual, mas por dentro eu pensava que ser chamado de mestre era um pouco demais, mano. Aquilo ali não era um anime e eu definitivamente não tinha um castelo gótico esperando por mim. Mais tarde naquela noite, quando eu voltei pra casa chamando pelos caras, encontrei Peter e o Wooden na sala. Peter tava lá brincando com os poderes dele, igual criança tentando fazer um brinquedo acender. E então, pá, algo funcionou de verdade e ele comemorou como se tivesse ganhado na loteria no modo iniciante. Wooden elogiou e Peter ficou radiante, brilhando de orgulho. Eu, impressionado de verdade, perguntei se ele tinha realmente dominado um poder sobrenatural ou só apertado o botão cósmico certo na sorte. Peter confirmou empolgadíssimo, parecendo uma criança exibindo o brinquedo novo, dizendo que finalmente tinha uma habilidade e que estava pronto para quebrar alguma coisa com ela. Wooden logo apontou a desvantagem. Carregar uma bola de lama era meio estranho. Chegou perto dele e mostrou uma forma mais eficiente de lidar com o poder, sugerindo um método que não exigisse cavar o chão toda vez. Peter ficou de olhos arregalados, jogando elogios em cima do Wooden, comparando ele até um usuário de habilidade de nível 5, como se o cara tivesse desbloqueado o modo chefão da vida real. Wooden só riu e disse que Peter também conseguiria com prática. Aí perguntei pro Wooden se ele estava bem, porque eu e Peter estávamos realmente preocupados. Ele confessou que podia ser facilmente influenciado, tipo antena de humor, mas disse pra eu não me preocupar porque estava bem, totalmente estável, mais ou menos. Disse que logo a gente se acostumaria com essa estranheza dele. Eu tentei insistir, porque não era bem isso que eu queria dizer, mas antes que a conversa continuasse, Peter desviou o assunto igual profissional. Do nada, ele perguntou se eu estava em um relacionamento. Wooden caiu na risada na hora, achando graça da fofoca. Peter ainda mencionou a garota daquela tarde, dizendo que ela parecia colada em mim. Wooden entrou na brincadeira, sorrindo e me chamando de espertinho por esconder uma namorada como se fosse segredo de estado. Eu entrei em pânico, mano, comecei a negar desesperado, parecia até julgamento no tribunal. Aí lembrei do momento em que ela me chamou de mestre e meu rosto ficou quente, quase queimando. Tentei me recompor e expliquei que éramos só colegas de classe, nada demais, que ela só tinha pedido conselhos sobre Beast Gear e que eu não estava me inscrevendo num romance de fantasia. Peter, satisfeito, perguntou se eu já tinha escolhido me juntar ao grupo do Beast Gear. Confuso, perguntei o que era aquilo. Ele explicou que fazia parte das aulas práticas de combate. Os alunos eram divididos em dois grupos, Desarmado e Beast Gear. No combate sem habilidades, o pessoal do Desarmado dependia apenas da força física, enquanto o grupo Beast Gear treinava técnicas e uso de armas. Wooden completou dizendo que com a arma certa e um pouco de inteligência, até um iniciante podia derrotar alguém muito mais forte, transformando estratégia num tipo de trapaça legalizada. Peter admitiu que pelo nível dele, provavelmente iria para o grupo Desarmado, também conhecido como Divisão Por Favor Não Me Bata Tão Forte. Só torcia para que seu oponente tivesse piedade e não rancor. Wooden, sorrindo, ofereceu entrar no grupo Desarmado também, para poder ajudá-lo. Peter, rindo, disse que isso deixaria eu sozinho e lançou um sorriso provocador. Wooden respondeu que a amiguinha ao meu lado provavelmente conseguiria cuidar de mim, talvez até trazer lanchinhos e apoio emocional. Eu garanti que ficaria bem, pensando comigo que até agora ninguém tinha a menor ideia sobre minha habilidade real e que eu ainda precisava do momento certo para revelar o segredo. Mesmo assim, as armas Beast Gear eram tentadoras e eu senti uma mini crise de confiança batendo. Logo depois, todos nós fomos levados para um grande salão. O instrutor apareceu e explicou que a primeira tarefa seria escolher uma arma, porque sem poderes sobrenaturais, aquilo seria nossa única forma de defesa. No meio da multidão, um garoto brincou dizendo que o grupo Desarmado devia estar ouvindo o mesmo discurso, só que com uma mensagem motivacional diferente. Boa sorte aí fora e tente não levar um soco na cara. Outro aluno, mais sarcástico, perguntou o que aconteceria se perdessem as armas também. De repente, um objeto cortante passou zunindo pelo ar. Shhh! Entre nós, como se alguém tivesse jogado uma faca em câmera lenta. Aquilo definitivamente não estava no roteiro oficial da apresentação. Um instrutor surgiu do nada, igual ninja dramático, e declarou casualmente que em situações como aquela, o melhor era morrer logo. Esse era Léo, o instrutor de armas Beast Gear. Os dois alunos que estavam falando besteira se calaram na hora, visivelmente nervosos, enquanto eu sentia a aura assassina do instrutor ainda pairando no ar. Layla então virou para mim e perguntou se meus colegas de quarto não tinham vindo comigo. Respondi que eles tinham ido para o grupo Desarmado.
Ela sorriu daquele jeito satisfeito demais, dizendo que isso significava que nós dois finalmente poderíamos ficar juntos sem interrupções, sem testemunhas, só caos e tempo de aproximação. Antes que eu comentasse qualquer coisa, a expressão dela mudou de repente ao olhar para alguém na sala e parecia claramente irritada. Perguntei de quem ela estava falando e quando virei para olhar, pum, reconheci na hora, Aileen, a garota que tinha derrotado Layla com facilidade antes, como se fosse chefe final. Eu fiquei surpreso vendo alguém com aquele nível absurdo agora ali, escolhendo arma Beast Gear, como se precisasse de ainda mais poder, cê é louco. Determinada, Layla afirmou que se enfrentasse a Elaine de novo não perderia de jeito nenhum. Antes que eu respondesse, o instrutor Léo chamou a atenção de todo mundo e ordenou que escolhêssemos uma arma. Cada aluno podia pegar só uma, e ele ainda lembrou pra gente analisar peso, força e alcance para achar o melhor equilíbrio. Todo mundo começou a escolher as armas um por um e eu fui andando entre os suportes igual criança entrando numa loja de doces, olhando tudo e por dentro agradecendo que minha habilidade me deixava ver como cada arma aumentaria meus atributos. Era praticamente um código de trapaça no mundo real. Foi aí que meus olhos pararam numa dupla de manoplas pretas. O sistema identificou na hora manoplas negras cornudas, compatíveis com Blood Edge com aumento de 5% no dano de habilidade. Assim que vi aquilo, senti um estalo interno. Tchac! Era perfeito para mim. A arma não só aumentava meus atributos, como fortalecia meu ataque. Era praticamente o santo grau dos socos. Peguei as manoplas sem hesitar, como se estivesse reivindicando meu destino, ou pelo menos meu novo acessório favorito. Mas antes que eu pudesse comemorar, um instrutor apareceu atrás de mim igual NPC julgador e sugeriu educadamente que eu selecionasse algo mais fácil de manejar, de preferência algo que não gritasse acidente garantido. Perguntei o motivo e ele explicou igual alguém tentando impedir um novato de socar um cortador de grama, mesmo sendo resistentes e oferecendo alguma defesa, o alcance mínimo me obrigaria a chegar tão perto do inimigo que eu praticamente teria que abraçar quem tivesse com uma espada para conseguir acertar um golpe. Eu sabia do risco, mas estava confiante, mano, e insisti em tentar assim mesmo. Às vezes, a melhor forma de aprender é mergulhando de cabeça no caos corpo a corpo. Conforme eu me afastava, ouvi um instrutor murmurando que era uma escolha estranha, igual alguém que escolhe o modo difícil só para poder se gabar depois. Logo em seguida, ele chamou todos os alunos e perguntou quem se voluntariava para o primeiro combate de treino. A Elaine foi a primeira a dar um passo à frente. A aparição dela causou um burburinho imediato. Alguns alunos estavam admirando a deusa começando, enquanto outros, claramente iludidos, falavam que aquela era a oportunidade perfeita para conquistar o coração dela ou pelo menos garantir uma lesão estilosa para se gabar depois. Um dos alunos se inclinou para o outro e sussurrou que ela era usuária nível 5 e que a não ser que o cara tivesse um desejo de morte ou um plano de saúde muito bom, enfrentar ela seria pura insanidade. Outro, com os olhos brilhando, ainda teve a ousadia de dizer que levar um golpe dela seria uma honra, uma combinação perfeita de dor e perfume. Quando Aileen deu mais um passo para frente, o instrutor mal tinha terminado de perguntar quem lutaria com ela e uma onda de mãos se levantou ao mesmo tempo, vozes gritando voluntário, igual um concurso onde o prêmio era apanhar com estilo. Mas um instrutor com zero paciência para a romantização do perigo apontou direto para um aluno grandão e mandou ele para o centro do salão, destruindo os sonhos de uns 20 candidatos esperançosos que queriam virar estatística no mesmo instante. O grandalhão que foi chamado olhou para Aileen e até reconheceu o nome. Dava para ver que ele sabia da fama dela entre os calouros, mas pelo tamanho dela parecia achando que ela ia cair mais rápido que cadeira barata de loja duvidosa. Aileen não disse uma palavra, só ergueu a espada com aquela calma de gente perigosa. O cara avançou como um touro desgovernado e ela simplesmente se abaixou, desapareceu atrás dele e encostou a lâmina no pescoço como quem pergunta educadamente: vai querer sua derrota ao ponto ou bem passada? O garoto travou na hora, sentindo o frio da lâmina na pele, percebendo que nunca teve chance. Admitiu a derrota sem hesitar e eu fiquei observando o quão precisa, refinada e calculada a Aileen era. Cada movimento dela parecia ensaiado, sem desperdício, sem exagero, sem nada sobrando. Layla cruzou os braços, estufou as bochechas igual esquilo ofendido e resmungou que poderia derrotar a Aileen até dormindo, de preferência sem nem levantar da cama. O instrutor elogiou a demonstração e mandou a gente verificar as pulseiras, que agora mostrariam nossos oponentes semelhantes em força. Olhei para a minha e vi que eu tinha sido pareado com um usuário de habilidade nível 3. Meu coração deu um tum. Eu me perguntei se já estava pronto para isso.
Um aluno próximo viu sua própria combinação e disse que daquele jeito o próximo oponente dele seria uma criança, ou pior, alguém que nem conseguiria acender uma lanterna. Fai, claramente irritado, ignorou a zoeira e resmungou que o sistema devia estar com defeito, porque não tinha como alguém do nível dele ser pareado com o pessoal classe econômica. Outro aluno riu e apontou que tanto ele quanto o Lupe também tinham sido pareados com o usuário de nível 3, sugerindo que talvez Fai precisasse refletir sobre si mesmo. Fai saiu empurrando todo mundo furioso enquanto os alunos zombavam dizendo para ele vencer logo porque seria feio perder nesse nível. Quando ele entrou no campo, olhou na minha direção e mandou todo mundo sair do caminho. Eu fiquei parado, calmo por fora, mas tenso por dentro, percebendo na expressão dele que eu já tinha sido descartado como se fosse parte da mobília do salão. Equipei minhas manoplas, tchac, e me preparei para lutar. A galera ao redor cochichava e ria, zombando de eu estar numa aula de combate sem ter habilidade sobrenatural. Alguns até suspiraram de alívio por não terem sido pareados comigo, com medo de me machucar sem querer. Layla, preocupada de verdade, me olhou com aquele olhar de por favor não morra, claramente duvidando que eu conseguiria enfrentar um nível 3 sem ser obliterado. Tentei tranquilizar dizendo que não seria um grande problema. Os outros alunos murmuraram que eu basicamente estava me inscrevendo numa demonstração ao vivo de como não lutar. Alguns brincaram dizendo que levar manoplas para uma luta de espadas era igual a aparecer num tiroteio com uma colher. Mas o imprudente e confiante, eu olhei para a janela do sistema e percebi que aquela era a chance que eu esperava. Minhas missões diárias eram bons passos de bebê, mas se eu quisesse correr de verdade em direção ao progresso, essa luta era o caminho. Eu e Fai nos posicionamos no centro, encarando um ao outro enquanto assumíamos nossas posturas. Eu declarei casualmente que o combate tinha começado, como se estivesse apresentando um programa de culinária, e isso só deixou Fai mais irritado. Ele avançou como um foguete com aquela lança, mas eu desviei de lado como quem evita um pombo voador no centro da cidade. Ele reconheceu minha agilidade, mas avisou que a força da arma dele estava nos cortes, e pelo jeito ele queria muito me mostrar isso. Em seguida, Fai lançou um ataque poderoso, o tipo de golpe que faz a plateia prender o ar. Layla e os alunos ficaram tensos, esperando o pior, mas eu já tinha interceptado a lança no meio do movimento, tchac, segurando com as manoplas como quem pega um petisco num buffet. Sorri tranquilo enquanto mentalmente elogiava essas manoplas maravilhosas pela defesa absurda. Mano, aquilo ali valia até um drama exagerado fácil. Fai ficou surpreso, gritou para eu soltar a arma, mas eu só continuei sorrindo, me divertindo, enquanto canalizava energia sombria pelas manoplas. Uma esfera negra giratória se formou na minha mão, sinistra, chamativa e um pouco exagerada, igual capa de mangá tentando impressionar. E, com o jeitão de quem devolve um presente que não queria, eu lancei aquilo direto contra ele, como se dissesse, toma de volta, com juros. Os alunos ficaram boquiabertos, olhos arregalados, alguns jurando que estavam vendo coisa por causa do sono, outros achando que o universo tinha bugado. A luta parecia menos um combate e mais um esquete onde o personagem mais fraco do nada rouba a cena. Cochichos se espalhavam perguntando se eles tinham mesmo visto eu pegar a arma de Fai e quebrar com as mãos. Enquanto isso, Layla praticamente brilhava de alívio, olhando para mim como se eu tivesse acabado de virar o herói pessoal dela. Toda a preocupação anterior sumiu, substituída por aquela alegria pura que só aparece quando você acha batata extra no fundo do pacote, pó. A luta recomeçou e eu me movi como um borrão. Um chute certeiro depois, Fai foi lançado para longe, voando tanto que parecia mais teste de voo do que duelo. Ele rolou pelo chão, deslizou além da linha e caiu num amontoado vergonhoso. O sangue escorreu do nariz, ele tossiu e tentou se levantar, mas aquilo parecia mais cena de comédia pastelão do que recuperação heróica. A frustração virou fúria e ele me xingou por tê-lo enfurecido. Mas antes que conseguisse se equilibrar, o instrutor Léo entrou no meio, encerrando o combate e me declarando vencedor. Fai ficou com a expressão de quem pagou caro num jogo de parque manipulado. A fúria dele explodiu igual criança que perdeu doce. Gritou com Léo, insistindo que a vitória não contava e culpando a própria arma, como se a espada defeituosa tivesse tropeçado sozinha e empurrado ele para fora da arena. Léo ignorou com a calma de professor que já ouviu meu cachorro comer o meu dever 1000 vezes. Disse friamente que todas as armas tinham passado por testes mais rigorosos que foguete, então culpar a espada era tão convincente quanto culpar a gravidade por tropeçar.
A verdade é que eu tinha sido melhor, usando a mesma arma como um profissional, enquanto Fai parecia participante de comédia. Os colegas de Fai começaram a protestar, acusando a arma de quebrar fácil demais e insinuando que eu tinha usando truques sujos. A paciência de Léo quebrou na hora. Com uma voz retumbante, parecendo alarme de incêndio, ele silenciou todo mundo. Deixou claro que trapacear sob a supervisão dele era tão provável quanto contrabandear um elefante para dentro da arena sem ser visto. Os alunos congelaram, bocas abertas, silêncio geral, como se o sistema tivesse dado tela azul. Layla correu até mim com o rosto iluminado de alívio. Um sorriso enorme se espalhou enquanto ela me elogiava abertamente, dizendo que toda a preocupação dela agora parecia inútil, igual levar guarda-chuva num dia ensolarado e, ainda por cima, alguém ainda chutar as nuvens para longe. Eu respondi com calma, dizendo que a arma caía muito bem na minha mão, como se tivesse sido feita para mim. Ao redor, os outros alunos cochichavam de novo. Mano, parecia até estádio depois de gol anulado. Eles simplesmente não conseguiam acreditar no que tinham visto. Um usuário nível 3 tinha perdido para alguém que supostamente não tinha poder algum. Um murmúrio de desconfiança começou a crescer. Alguns diziam que minha família devia ter influência. Outros apostavam que eu tinha falsificado o meu nível. Aquela dúvida pairava no ar, mas muita gente preferiu ignorar e seguir para os próprios combates, porque drama demais queima energia. Mas a aproximação repentina da Layla comigo não passou despercebida. Os amigos do Fai, fervendo de raiva, lançaram olhares que pareciam dizer que eu tinha roubado não só a luta, mas também o almoço e a garota deles no mesmo dia, pô. Percebendo o clima pesado, Layla se inclinou perto de mim e sussurrou cautelosa que eu provavelmente tinha acabado de arrumar novos inimigos. Cada vez mais pessoas estavam irritadas comigo. Eu só respondi que aquilo parecia um desperdício de energia, e era verdade. Do outro lado, os cochichos se espalhavam como fogo seco. Cada vez que alguém repetia a história, ela ficava mais absurda. Em poucas voltas, a derrota do Fai tinha virado um sangramento dramático, fazendo parecer mais um aluno com alergia do que um guerreiro derrotado. Eu senti meu olhar ficar mais afiado, mais intenso. Layla notou na hora, fome. E, com um sorriso provocativo, mudou a expressão e disse que poderia me alimentar com o que eu quisesse depois da luta. Cê é louco, aquilo fez meu rosto esquentar na hora. Murmurei uma resposta constrangida, tentando fingir normalidade. Antes que o momento ficasse ainda mais estranho, uma notificação, puf, apareceu diante de mim. O sistema dizia que eu tinha derrotado meu oponente e completado a missão, ganhando 60 pontos de experiência. Por ser um desafio de alto nível, recebi mais 60 pontos e desbloqueei uma nova habilidade, Banco de Sangue. Minha barra encheu até o topo, me jogando automaticamente para o nível 3, com mais um de resistência. Uma onda de alívio tomou conta de mim. Toda aquela preocupação sobre como armazenar sangue agora parecia ridícula, tipo se estressar por falta de espaço na geladeira. Com essa nova habilidade, era como se meu corpo tivesse sido atualizado para um plano premium, só que sem papelada chata. Enquanto isso, o instrutor Léo conferiu meu status e quase fez uma dupla olhada. Eu não tinha poder sobrenatural nenhum, mas lutava como se tivesse engolido um manual de treinamento temperado com milagres. A curiosidade dele só aumentou. Ele claramente me classificou na categoria definitivamente não é normal, mas vale a pena observar. Uma hora depois, Léo reuniu a turma de novo e mandou a gente fazer uma pausa antes da próxima atividade. O próximo treino seria combate em duplas. Os alunos responderam juntos, reconhecendo a ordem. Eu virei para Layla e comentei o quão facilmente ela tinha vencido a luta dela. Cheia de confiança, ela disse que não tinha nada a temer com armas Beast Gear e, com a mesma ousadia, me ofereceu parceria para o próximo treino. Eu aceitei sem protesto algum, parecia até que a decisão já tinha sido tomada por mim sem eu perceber. Perto dali, um dos amigos do Fai se inclinou e sussurrou um plano no ouvido dele. A curta distância, um garoto de cabelos brancos ergueu a voz só o suficiente para chamar a atenção. Com um sorriso debochado, saudou eu e Layla como as novas estrelas da academia e sugeriu que fizéssemos mais um show deslumbrante, insinuando que o combate em duplas seria o palco perfeito para isso. Layla respondeu na hora, afiada, reconhecendo o tom dele como o de um mau perdedor que não sabia que já tinha virado piada pública. Fai entrou no meio da conversa ignorando qualquer provocação, dizendo que só tinha me subestimado antes, que não tinha usado toda a força.
E então, com a cara de quem tá tentando salvar a própria reputação, propôs uma aposta. Se a dupla dele vencesse, eles não pediriam nada, mas se perdessem, cada um compensaria com 10 créditos. Layla olhou pra mim buscando minha opinião, e eu achei os termos justos, então aceitei sem pensar muito. O garoto de cabelos brancos sorriu daquele jeito debochado e confirmou o acordo bem alto antes de pedir autorização ao instrutor Léo para começar. Ele permitiu, mas Layla começou a sentir algo estranho, um arrepio de desconfiança que percorreu nossa dupla inteira. Ela sussurrou que achava que eles não estavam ali só para lutar, mas tramando algo. Eu, por outro lado, tava me sentindo como quem entrou numa prova errada sem estudar, mano, o que não inspirava muita confiança. Mesmo assim, eu disse que provavelmente eles só queriam salvar a imagem e que deveríamos ficar atentos. Os dois oponentes sinalizaram que estavam prontos, ansiosos demais para ser normal. À beira da arena, o resto da turma zombava do Fai igual plateia vendo o palhaço preferido tropeçar de novo. Brincavam que ele tinha voltado pro bis e faziam aposta se ele cairia em 5 minutos ou tropeçaria no próprio ego antes disso. Até zoaram dizendo que ele ia usar a presença da Layla como desculpa caso perdesse. Ele ficou furioso, mandando todo mundo calar a boca. Eu, enquanto isso, focava no que realmente importava, XP. Os créditos eram bons, mas a verdadeira moeda de sobrevivência eram os pontos de experiência. Mesmo que eles ficassem correndo para fugir, eu não perderia meu XP gratuito. Nível nunca atrasa pagamento, né? Ainda assim, algo na formação dele estava estranho. O garoto com cabelo de brócolis estava só com um escudo, nenhuma arma ofensiva. Olhei para Layla e percebi que eles queriam combate corpo a corpo, e pior, parecia que ela era o alvo principal. Layla aceitou o desafio com firmeza, e eu rapidamente rabisquei uma estratégia. Disse para ela manter o escudeiro ocupado enquanto eu lidava primeiro com o outro. Léo, nosso instrutor com cara de quem cuida de gladiadores hiperativados, anunciou o início da luta com um suspiro resignado. As duas duplas inflaram o peito e fizeram poses igual capa de mangá antes de avançar com tudo, como gente atrasada para rodízio grátis. Fai veio para cima de mim rosnando que dessa vez eu não escaparia. Eu bloqueei firme, absorvendo o impacto. Layla encarou o escudeiro e deixou claro que ele não chegaria perto de mim pelas costas. O garoto de cabelo branco riu com desdém, admitindo que ela tinha descoberto o plano rápido demais, mas fingiu descuido, dizendo que agiu de forma precipitada. Mas ela ficou desconfiada, o comportamento dele estava estranho demais. Ele não tentava se aproximar de mim nem atacava de verdade. Do meu lado, algo também estava errado. O modo de lutar do Fai tinha mudado de repente. Ele ajustou a postura como quem prepara um golpe diferente. E então, no instante decisivo, o garoto de cabelo branco gritou um sinal. É agora! E liberou sua habilidade sobrenatural. Pá, pá, pá. Balas ófias foram disparadas da mão dele, atravessando a arena. Layla arregalou os olhos como alguém que viu o aluno quieto sacar um lança-foguetes escondido o tempo todo. O poder dele ficou exposto, alto e claro. Ele disparou outro projétil e Layla gritou para me avisar, mas Fai aproveitou a distração e cravou a espada no meu estômago. O golpe entrou, thunk, e a dor subiu na mesma hora. Com a cara de inocente, igual gato ao lado do vaso quebrado, Fai fingiu que não esperava que eu errasse a esquiva. Ainda debochou, zombando da minha distração, como se não tivesse acabado de tropeçar na própria arrogância. Meus olhos arderam de raiva. Eu o acusei de trapacear, e Layla se virou para o garoto do cabelo branco lembrando, ou praticamente acusando, que ele tinha convenientemente esquecido o acordo de 100 poderes. Era como pegar alguém trapaceando no jogo, e ainda assim perdendo. O garoto ergueu as mãos teatralmente, jurando que não estava trapaceando. Segundo ele, não era poder sobrenatural, apenas um osso humilde usado como porrete. Até reclamou que lutar só com escudo era basicamente pedir para fazer comédia física. O instrutor Léo finalmente perdeu a paciência. Mandou o garoto largar o escudo e sair da aula imediatamente, num tom tão sério que deixou claro que ele não estava administrando um circo. O garoto fingiu não entender, depois aceitou de má vontade, com pose de vítima. Murmúrios se espalharam entre os alunos. Alguns diziam que o golpe do Fai tinha passado dos limites, aquilo era apenas treino afinal. Outros diziam que combates reais não tinham regras e que ninguém devia esperar que inimigos jogassem limpo. A tensão estava tão alta que dava para cortar com faca. No meio disso tudo, Layla correu até mim aflita, igual enfermeira preocupada perguntando se eu estava ferido.
A voz da Layla tremia como se ela tivesse acabado de sobreviver a um ataque de dragão, mas eu só cerrei os dentes, senti a dor queimar e arranquei a espada do meu peito com um tcherk, soltando uma risada fria que até eu achei assustadora. Olhei para o Fai e disse que se aquele era o plano dele, então eu estava pronto para acompanhá-lo até o fim. A expressão dele se contorceu na hora. Era aquele olhar de, mano, esse cara é completamente maluco, como se eu tivesse acabado de entrar oficialmente na categoria de oponentes que fazem até o caos parecer organizado. Eu senti meu sorriso se abrir sozinho, maior e mais torto, enquanto minha aura escurecia como vilão de filme de ação ruim, daqueles que exageram até para respirar. A energia negativa explodiu do meu corpo, puff, envolvendo Fai por completo. Vi o corpo dele começar a tremer, rígido, como se todos os instintos gritassem que tinha algo profundamente errado. Mesmo assim, ele tentava repetir para si mesmo que eu era só nível 1, como se repetir mudasse a realidade. Quanto mais ele tentava se convencer, mais a mão tremia, mais a perna falhava, mais os nervos entregavam que a lógica já tinha ido embora fazia tempo. Então, eu parei de pensar e liberei tudo. Avancei com força total, sem hesitar. Quando meu punho bateu no chão, bum! A terra rachou como se tivesse levado um soco do planeta inteiro, e Fai ficou paralisado, completamente atônito. O instrutor Léo pulou no meio imediatamente, gritando que a luta havia terminado. Pela cara dele, dava para ver o pânico. Ele tinha percebido que a minha intenção ali não era treinar. Eu realmente ia matar o cara. Fai olhou para mim em descrença, irritação fervendo por trás dos olhos. Dava para ver que ele estava sufocado por não ter conseguido me eliminar, como se tivesse perdido algo mais importante que a própria luta. Layla correu até mim desesperada, apontando o sangue que escorria do meu ferimento e pedindo para eu não me mover. Os alto-falantes ecoaram com urgência. Um aluno gravemente ferido precisava de atendimento imediato. Léo se virou para o grupo do Fai e deu o veredito como se estivesse sentenciando criminosos. Disse que eles não eram mais bem-vindos na turma. Quebradores de regras não tinham lugar ali. Sussurros se espalharam pela sala rapidamente. A galera tentava processar o que tinha acabado de ver, chocada com minha velocidade e precisão. Outros murmuravam que não tinha como alguém sem poder sobrenatural se mover daquele jeito e começaram a especular que eu devia ter despertado alguma habilidade oculta recentemente. A equipe médica chegou correndo, perguntando quem era o ferido, e Layla apontou direto para mim, ofegante. Alunos ao redor continuavam cochichando, maravilhados e confusos, recontando meus movimentos com cada vez mais exagero. Muitos diziam que minha velocidade parecia a de um guerreiro totalmente desperto, tentando dar algum sentido ao que tinham visto. No meio da multidão, uma garota loira observava atentamente, com os olhos brilhando em admiração verdadeira. O instrutor Léo, depois de dispensar a turma, ficou parado por um instante claramente intrigado. Era visível que ele ainda tentava entender como alguém sem uma habilidade registrada podia empunhar as manoplas negras cornudas com tanta força devastadora e técnica impecável. Cada movimento meu na arena parecia mais pesado do que eu lembrava. Cada golpe carregava poder demais. E dava para sentir nos olhares que ninguém tinha mais dúvida. Eu escondia algo grande por trás da minha pose calma. No hospital, depois de toda a correria, o médico fez um exame completo e confirmou que meus ferimentos eram leves, nada que exigisse mais do que descanso. Layla agradeceu o médico e caminhou comigo pelo corredor silencioso até o quarto. Quando ela entrou, eu puxei a conversa, ainda tentando parecer de boa. Ela contou que o Dr. Vector não tinha encontrado nada estranho e disse que a equipe estava tão sobrecarregada que nem teve tempo de investigar como minhas feridas tinham se curado tão rápido. Segundo o médico, o instrutor Léo tinha exagerado, eu só estava com arranhões superficiais. Quando ouvi isso, soltei um "ufa, ainda bem" mental. Admiti que foi graças ao meu sangue que consegui me recuperar tão rápido. Layla me advertiu para não ser tão imprudente, dizendo que ficou toda bolada durante a luta. Eu reconheci que tinha sido impossível controlar aquilo e falei que só tive sorte do Léo interromper no momento certo. Se tivesse ido um pouco além, provavelmente eu não teria conseguido esconder meu segredo. Layla disse para eu descansar e se ofereceu para lavar minhas roupas. Eu recusei na hora, todo sem graça, soltando "não precisa, mano, relaxa". Ela riu e lembrou que seria impossível tirar tanto sangue daquilo tudo. Hesitei, vermelho, e falei baixinho que, bem, minha roupa íntima estava ali no meio. Foi nesse momento que Peter e Oden chegaram correndo. Eles estavam ofegantes, cheio daquele clima de corre que deu ruim. Layla saiu do quarto bem quando eles chegaram. Ela reconheceu os dois e explicou que eu estava no quarto 2.
Peter pediu mais detalhes e ela explicou pacientemente que era só cansaço e ferimentos leves, dizendo que eu ia ficar bem. Mas quando Oden olhou para as roupas ensanguentadas nas mãos dela, o rosto dele fechou como se alguém tivesse apertado um botão de raiva. Ele deu um "tá de sacanagem" baixinho antes de explodir com tudo. Gritou que aquilo provava que algo sério tinha acontecido e virou para Peter falando que desde o começo tinha avisado para ficarem de olho em mim. A raiva dele só crescia, parecia até um vrum subindo pela espinha. Ele disse que reclamar não servia pra nada e que o foco agora era agir e eliminar os responsáveis. Peter cortou ele na hora, mandando parar com aquelas besteiras, lembrando que eu jamais toleraria esse tipo de conversa. Layla congelou, perguntando com quem exatamente ele estava falando. Peter, nervoso, perguntou se Oden estava bem, mas os olhos dele estavam ardendo de pura fúria enquanto ele gritava para todo mundo ficar quieto. Antes que alguém reagisse, ele avançou de um jeito tão rápido que só deu para ouvir um puff quando ele agarrou Layla pelo pescoço e a ergueu. Layla tentou falar, insistindo que não tinha feito nada. Peter segurou o braço dele, implorando para acalmar, o que era tipo pedir para um vulcão dar um tempo aí, parceiro. Mas a fúria do Oden explodiu. Ele gritou para Peter calar a boca e disse que aquele nome nunca mais deveria ser mencionado. Foi aí que Layla reagiu. Com o poder dela, lançou um golpe rápido, tipo um tsik seco, usando o bisturi para perfurar a perna dele e conseguir se soltar. Ela caiu para trás, tossindo cofe-cofe como se tivesse engolido fumaça de pimenta. Entre tosses, falou que ele tinha passado de todos os limites. Ainda sem fôlego, ergueu a mão e avisou que ele não deveria se mexer nem 1 milímetro, a menos que quisesse ganhar um buraco no crânio igual uma rosquinha. Eu vi o Peter desesperado tentando virar o pacificador da situação, lembrando pro Oden que a Layla também era minha amiga. O Oden parecia dividido entre o pouco de juízo que ainda tinha e a loucura completa, murmurando que precisava dar uma lição naquela pirralha, igual o vilão de anime que surta depois de perder o último pacote de miojo do armário. Só que aí ele hesitou. Eu reparei quando a expressão dele mudou e, meio engolindo o orgulho, ele admitiu que o Peter estava certo, lembrando que eu também tinha falado bem dela. Quando ele finalmente percebeu que a Layla não tinha culpa de nada, largou o papel de vilão e começou a falar comigo num tom de chefe de anime que cancela a luta final para entrar em episódio de flashback sentimental. A Layla ficou visivelmente inquieta, sem entender com quem exatamente ele estava falando, se era comigo, com ela ou com os demônios internos dele. O Oden virou para ela e soltou um pedido de desculpas todo engasgado, confessando que tinha sido precipitado e dizendo que só queria respostas sobre o que tinha acontecido comigo. A ela fechou a cara na hora e mandou na lata que não ia responder nada, só comentou, seca, que eu tava na ala médica e que, se o Oden queria saber de alguma coisa, que fosse lá perguntar diretamente. Antes de ir embora, ainda jogou um olhar mortal no Peter, chamou ele de 4 olhos e soltou uma provocação afiada, saindo do corredor marchando como se tivesse acabado de ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada da Treta. O Peter correu atrás dela para tentar se desculpar pelo comportamento do Oden, jurando que ele normalmente não era tão instável assim. A Layla só deu de ombros como quem pula anúncio de YouTube sem nem ler e desapareceu no corredor igual personagem de DLC de ninja que some no efeito de fumaça. Depois disso, o Peter voltou para perto da maca e perguntou pro Oden se ele estava bem, porque, do ponto de vista de qualquer pessoa normal, ele estava esquisito. O Oden fingiu que estava tudo certo, igual alguém que finge que não mandou mensagem para ex às 3 da manhã, e resmungou que a Layla tinha escapado mais rápido que o Wi-Fi grátis em cafeteria. Falou que talvez ela tivesse mentido, talvez não, e que tanto fazia. Só que dava pra ver na cara dele que não estava tudo bem. Eu via o jeito que ele encarava o nada, como se tivesse outra conversa rolando ali, só que só ele escutava. Mais tarde, ele mesmo comentou por alto que uma voz sombria na cabeça dele tinha sugerido preparar um acidente para Layla no caminho de volta, tipo fazer ela escorregar numa casca de banana estilo puff. A parte racional dele até tentou protestar, lembrando que ela era minha amiga, mas ele disse que isso era irrelevante e que simplesmente não gostava dela. E o pior, ele contou isso como se dentro da cabeça dele tivesse 2 apresentadores de podcast malucão concordando um com o outro. Enquanto o Oden travava essa guerra interna, o Peter foi ficando cada vez mais tenso, olhando pra ele como se estivesse tentando adivinhar se o cara estava planejando vingança de verdade.
Quando Oden percebeu o olhar e perguntou o que tinha de errado, o Peter negou na hora, todo assustado, dizendo que não era nada. Naquele mesmo dia, mais tarde, eu fiquei sabendo do que aconteceu com o Fai e o amigo dele depois que saíram da aula. Os dois desciam as escadas reclamando. O amigo resmungou que não tinha sido nada demais e que mesmo assim tinham sido expulsos. Ainda falou de mim com desdém, dizendo que lutar com um nível 1 era tipo discutir com NPC de tutorial, inútil e sem propósito. O Fai respondeu amargo, dizendo que se eles tivessem vencido ninguém ia falar nada, mas como perderam, a culpa era toda da ideia idiota do amigo. Reclamou que tinham perdido a reputação. Irritado, o amigo deu um tapa no pescoço dele, e perguntou se ele tinha algum problema. Depois começou a zombar, apontando a diferença absurda entre os dois, como comparar um smartphone de última geração com um tijolão que só roda o jogo da cobrinha. O Fai, assustado, se apressou em dizer que não era isso que ele quis dizer. O outro mandou ele parar de reclamar e sugeriu que fossem atrás de mim naquela noite, dizendo que se não dessem uma lição em mim, iam ser vistos como covardes pela galera. Começou a ir embora, mas o Fai chamou, pedindo para ele esperar. Mais tarde, já na ala médica, eu expliquei pro Oden e pro Peter tudo o que tinha acontecido no acidente e o que o Fai e o amigo tinham feito comigo. A reação do Oden foi imediata, a fúria dele explodiu. Ele ficou completamente indignado com a coragem dos dois de agirem com tanta arrogância, jurando que ia se vingar, tipo jogador tiltado prometendo revanche depois de perder pra alguém que só usa golpe barato. Eu tentei acalmar o cara, lembrando que o instrutor Léo já tinha expulsado os dois da aula e que, provavelmente, aquilo não ia se repetir. O Peter concordou comigo, dizendo que eu tinha razão. O Oden então sugeriu que a gente fosse junto para as próximas aulas, para um proteger o outro. Eu respirei fundo e disse que não ia dar para ele depender disso para sempre. Mais cedo ou mais tarde, cada um ia ter que se virar sozinho. Pelo menos, eu admiti que aquela luta tinha sido perfeita para mim. Mesmo tendo dado ruim, me ajudou a dominar várias técnicas novas. O Peter também confessou que tinha aprendido muito na aula do grupo desarmado. Foi ali que ele notou algo estranho e apontou para a marca na perna do Oden. Eu olhei também. O Oden deu uma risada forçada, virou de lado e tentou sair, dizendo que era só um machucado do treino e que não precisava se preocupar. Em seguida, inventou que precisava ir ao banheiro porque estava se segurando fazia tempo. Quando ele saiu, o Peter se inclinou na minha direção e sussurrou que o Oden andava muito estranho ultimamente, tipo vilão de anime em crise de meia-idade, humor mudando mais rápido que tendência do TikTok, e metade do tempo parecia que ele estava conversando sozinho. Eu só fiquei em silêncio pensando que, pela primeira vez, eu não fazia ideia se aquilo era drama, poder, maldição ou tudo junto. Quando o Peter comentou comigo com aquela voz meio trêmula que estava acontecendo de novo, meu estômago deu até um giro. Perguntei se ele tinha certeza, já meio preparado para a resposta ruim, e ele confirmou. Disse que o Oden tinha ficado mó emotivo mais cedo, preocupado comigo. Eu fiquei quieto na hora, conectando os pontos igual o detetive do Scooby-Doo. Até murmurei o nome da Layla, porque tudo começou com ela. Quando o Peter garantiu que ela estava bem, só um pouco abalada, eu soltei um suspiro longo, daquele jeito de quem estava segurando o ar fazia uns 2 minutos. Falei pra ele que o Oden estava a um passo de fazer um monólogo completo de vilão de anime, e que era melhor eu fingir que não sabia de nada, porque cutucar o cara naquele estado era tipo chutar um urso adormecido, não dá bom. O Peter ainda insistiu que não entendia por que o Oden estava daquele jeito, perguntando se podia ser algum problema mental. Eu respirei fundo e disse que talvez mesmo. Prometi que perguntaria ao médico mais tarde, mas por dentro eu estava pensando que aquilo ali não era só psicológico, tinha um cheiro estranho de poder misturado no meio. Foi aí que o Dan voltou chamando o Peter, avisando que já estava escurecendo, mandou a gente embora. O Peter, todo inquieto, perguntou pra mim se eu ia voltar pro dormitório. Expliquei que não, que ia precisar ficar no hospital por uns dias pra observação. Ele fez aquela cara de cachorro preocupado, mas eu agradeci. O Oden logo cortou, dizendo que não precisava agradecer nada, que a gente era praticamente irmão, tamo junto, mano. E aí ele e o Peter foram embora conversando pelos corredores. Enquanto andavam, ouvi eles falando sobre comida e o Oden oferecendo jantar como se fosse dono de restaurante. O Peter ficou todo animadão e pediu arroz com costeleta de porco. O Oden concordou, dizendo que costeleta grossa era a melhor, e eu até sorri, mesmo com tudo que estava rolando. Mas aí a energia do lugar mudou. No mesmo hospital, escondidos nas sombras igual vilão de anime B, o Fai e o parceiro dele reapareceram. Eles ficaram observando o Oden e o Peter saírem, e só pela postura eu percebi que aquilo não ia prestar. O Fai parecia nervoso, admitindo que quase esbarrou no grandalhão e ficou com medo. O amigo zombou dele, dizendo que não tinha motivo para medo nenhum e que juntos poderiam derrotar o Oden fácil. Ele ainda sugeriu um plano nojento, atrair eu para um lugar sem câmeras antes de agir. Parecia que ele estava lendo o manual de vilão de 5ª categoria.
O Fai concordou na hora. Então eu apareci no corredor, saindo do quarto igual alguém em missão secreta. Eu tava sério, focado, com aquela energia de quem tá bolado e não vai deixar ninguém estragar a noite. Os dois começaram a me seguir no modo Scooby-Doo furtivo, quase na pontinha do pé, como se eu fosse tão burro a ponto de não perceber. Enquanto isso, ouvi funcionários reclamando do jantar, dizendo que aquilo era água suja com cheiro de comida. Outro retrucando que aquilo ali era hospital, não cozinha de chefe francês dizendo bonjour. Passei por um quarto onde um paciente insistia que estava bem e que o visitante não precisava ir todo dia. O visitante reclamava de volta que ia sim, porque alguém precisava garantir que ele tomasse o remédio. A energia do hospital era uma mistura de caos e novela, mas eu segui firme, subindo as escadas no pique. Quando cheguei no último lance, percebi o Fai colado atrás de mim e já sabia que tinha treta vindo. Subi direto pro terraço. O Fai sussurrou pro parceiro seguir em frente enquanto ele dava a volta. Eles pareciam dois espiões amadores tentando emular anime, só que a execução tava nível paródia. Quando o Fai chegou no terraço, eu não estava no chão, eu estava acima dele. A sombra dele tremeu. O lugar estava vazio, mas eu senti ele, ouvi os movimentos, senti a respiração quebrada, o medo escorrendo pelo corpo. Desci um pouco a postura, deixei o ar ficar pesado e perguntei, com a voz mais fria que eu já ouvi sair da minha boca: "Tá procurando alguém?" Eu vi o susto dele, vi o desespero e senti algo dentro de mim virar. Minha aura escura vibrou ao redor do corpo, como se estivesse tomando forma própria. As unhas cresceram, virando garras. Meus olhos arderam num vermelho tão vivo que parecia sangue recém-fervido. Era como se eu estivesse liberando alguma coisa que sempre esteve ali, só esperando a oportunidade. Quando soltei o grito, a garganta rasgou em energia. Raaah! A pressão foi tão grande que o Fai travou, não mexeu um músculo, só ficou ali, congelado, como um animal que vê predador pela primeira vez. Enquanto isso, lá embaixo, o parceiro dele estava batendo o pé, toque, 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 reclamando que o Fai demorava mais que motoboy perdido. Ele não aguentou e subiu bufando. Quando chegou no terraço, o cara congelou. O Fai estava estirado no chão e eu estava curvado sobre ele, parecendo um animal selvagem defendendo carniça. Eu devia estar um monstro, e não no sentido figurado. Era como se meu corpo tivesse decidido seguir o próprio instinto. O parceiro, revoltado e assustado, avançou. Mas eu me movi antes. Um vrum cortou o ar e num segundo eu já estava atrás dele. A velocidade assustou até eu mesmo. Ele entrou em pânico, tentando bloquear desesperado, e aí o braço dele explodiu num feixe de energia. Surgiu uma arma óssea, clac, que parecia saída direto de um anime cheio de efeitos exagerados. O corte acertou minha mão, senti o sangue escorrer, e aí ele percebeu. Eu sorri. A mão começou a se regenerar sozinha, puf, tchac, 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 plup. Carne grudando, osso se encaixando, pele se recompondo como se fosse magia roubada de um boss final de RPG. O amigo arregalou os olhos, sem acreditar. E aí eu pensei, agora é a minha vez. O pânico tomou conta do cara na hora que ele percebeu que aquela academia não escondia só estudante forte, escondia monstro, tipo eu. E pra piorar, ele tinha cruzado logo com o pior tipo possível, um código de trapaça ambulante, que no caso, era eu mesmo. Eu avancei, senti o poder subir pelo braço e lancei outro golpe devastador. A espada óssea dele explodiu, crash, se quebrando igual brinquedo de camelô mal encaixado. Os pedaços voaram pra tudo que era lado, enquanto o garoto arregalava os olhos com aquela cara de "Mano, eu entrei num episódio live action de shonen maluco". O desespero nele era tão óbvio que dava até pena. Ele tentou recuar, tropeçando, mas meus golpes vinham tão rápidos, bam, 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 que nem dava pra acompanhar. Eu via a guarda dele desmoronando e até as folhas do terraço farfalhavam no vento, tipo até o clima tava comentando, e deu ruim pra ele. O garoto finalmente percebeu que não ia durar mais um segundo, e foi aí que eu, completamente possuído pela adrenalina, soltei um golpe tão forte que ele voou, literalmente, igual uma pokebola mal arremessada, braços rodando, gritando "Ah!". Quem visse ia ficar dividido entre ficar impressionado e soltar um "Cê é louco? Que isso, mano?". Ele caiu com tudo no chão. Eu fui até ele, me ajoelhei e não lutei contra o impulso. Drenei o sangue dele até me satisfazer, igual quem finalmente consegue comprar aquele suco caro que só aparece em promoção uma vez por ano. O gosto me pegou de surpresa, era delicioso, mais rico do que eu esperava. Parecia um vinho caro que você toma e pensa, pô, da hora isso aqui.
Foi aí que o VPI apareceu, pip, abrindo uma janela brilhante do sistema bem na minha cara. Missão concluída, oponentes derrotados, progresso 100% mais 100 XP. Vida cheia, sangue máximo, mais 1 de força, mais 1 de agilidade. Meu status brilhou. King Talon, meio humano, XP 20/400, For 12, Res 11, Age 12. Eu ainda estava com o gosto do sangue na boca quando ouvi passos. 2 enfermeiras vinham conversando como se o mundo estivesse normal. Estavam falando da Ellen, que tinha trocado plantão porque o namorado voltou da linha de frente e ela praticamente implorou para sair com ele. As 2 riram dizendo que ela era mó gente boa e comentaram que precisavam terminar de guardar os suprimentos. A conversa parou do nada quando uma delas viu os 2 corpos no chão. "Meu Deus, olha isso aqui!" gritou. Quando perceberam que eles ainda respiravam, entraram em pânico total. Chamaram ajuda pedindo equipe médica e segurança, repetindo que tinham encontrado 2 alunos espancados no terraço. Eu xinguei baixo, "Pô, mano, mora errada", e me escondi atrás de um tanque d'água. Se eu tentasse descer, ia ser pego. Se ficasse ali, iam cercar o lugar igual batata atolada no fundo do tubo de Pringles. Eu ainda estava calculando para onde correr quando senti alguém atrás de mim. Era Layla. "O que você tá fazendo escondido aí?" Ela disse, toda curiosa. No reflexo, virei e agarrei ela, tampando a boca. "Shh!" E aí, bom, o que eu fiz com ela depois, vocês vão ter que descobrir na próxima parte. Quem pegou a referência, pegou. E é isso, família, a história vai ficando por aqui. Se você curtiu, comenta pedindo a continuação, deixa o like, se inscreve no canal e considera virar membro, porque sério, isso ajuda demais o nosso trabalho e custa menos que um salgado na cantina da escola. Enquanto você espera o próximo vídeo, clica aí no que tá aparecendo na tela, que também tá brabo. Dito isso, eu vou nessa. E claro, eu te vejo no próximo vídeo.